Bom dia, pessoal. Mais uma manhã, mais uma rodada de conversas aqui do Conversas Teológicas. Essa manhã vamos ter aí um bate-papo com o pastor Marcos de Almeida. Vamos apenas aguardar a sua entrada aqui na nossa live dessa manhã para que a gente possa ter essa conversa tão importante sobre a importância da língua grega. Então vamos apenas aguardar a entrada dele para que a gente possa assim ter esse bate-papo tão proveitoso essa manhã. Lembrando que você que já acompanha ou acompanhou alguma rodada de conversas aqui do Conversas Teológicas, a gente está no YouTube, está no Facebook, está no Anchor, está no Spotify. Então, se você quiser depois dar uma olhada, dar uma acompanhada, vem com a gente, vem acompanhar as nossas lives, vem acompanhar esse momento de bate-papo teológico aqui no Instagram. Então vamos apenas aguardar o pastor Marcos de Almeida para que a gente possa assim entrar e ter esse bate-papo nesta manhã. Só aguardar ele. Eu creio que deva estar acontecendo algum problema de ordem técnica. Acabei de enviar uma mensagem para ele. Vamos aguardar aqui o que pode ter acontecido. Então, obrigado a você que já entrou. Se a gente aqui encerrar e voltar de novo, é justamente por essa. Agora sim, Pastor Marcos acabou de entrar. Vamos só esperar a solicitação para que a gente possa assim dividir a tela e possa iniciar essa conversa nesta manhã. Então, você vai hoje acompanhar conosco essa conversa sobre a importância da língua grega no Novo Testamento. Então, o pastor Marcos entrou, ele vai só mandar aí pelo Instagram uma solicitaçãozinha para dividir a tela. Acho que tem aí, solicitar, eu vou aceitar e nós vamos iniciar esse bate-papo. Vai dar certo. Bom Ah, dia, bom agora sim. dia. Tá me ouvindo bem Bom aí? dia, tudo Como ótimo. estamos? Graças a Deus, pastor. Tudo bom, meu querido? Deus abençoe. Graça e paz. Que privilégio, muito bom estar Pri- aqui com você Privilégio. nessa manhã de sábado, aqui em Pois é. Maranhão. O sol aqui já está naquele jeito, aquele calor. Pois Você que é. veio a Teresina, você deu aula no mestrado em Ministério do Seminário Servo de Cristo. Nessa época eu estava no Isso. seminário, mas o pessoal se lembra muito e Puxa, foi muito prazeroso. O pessoal amém. ficou muito honrado com a sua presença. Amém. Eu tive aí também em São Luís do Maranhão. Opa! Eu tive aí no Seminário Cristão Evangélico do Norte. Mas muito bom, muito bom. É um seminário muito legal, de boas Aham. referências. Eu diria que hoje, junto com o Seminário Batista, sejam os seminários de ordem confessional mais bem preparados. Isso me alegra o coração. Tenho alguns amigos que passaram por lá. Pois é, então, eu tive fazendo uma sequência de disciplinas aí ligados a disciplina de língua original e exegese, né? Nós tivemos aí alguns módulos aí, viu? Uma turma aí que me aguentou aí pelo menos 2 anos. Muito bem, muito bem. Então, Pastor Marcos, queria passar a bola para você, e que você fizesse as considerações iniciais, se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, daquilo que você vem desenvolvendo no campo acadêmico e também no Ministério Pastoral, para aqueles que estão chegando aí e ainda não conhecem. Apesar de que a maioria já conhece o seu trabalho. Então, eu sou Doulos Jesus Cristo, né? Servo do Senhor Jesus.
parafraseando o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo inicia suas epístolas dessa maneira. Nós somos servos, pela graça de Deus, grato ao Senhor, pelo privilégio que eu tenho de poder servi-lo destas maneiras, né? Eu sou pastor da Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão, que fica aqui em São Paulo, na Vila Romana. Na verdade, sou co-pastor do pastor Benedito Sérgio Lourenço, que por muitos anos, e essa informação tem a ver até com a atividade, a disciplina que eu leciono, por muitos anos tivemos lá como um dos nossos pastores e conselheiros lá, né? Dr. Rousseau Shedd, que nos influenciou bastante por alguns anos, né? Nós tivemos ele lá como um dos nossos tutores e isso, lógico, trouxe impacto na minha vida, não só na minha vida pastoral, mas na minha vida acadêmica também. Fui aluno, né, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo e, enquanto aluno, tive o privilégio de ser assistente do Lourenço Télio Rega, que foi quem me introduziu na vida acadêmica, do qual sou muito grato, né? O professor Lourenço me chamou para ser assistente dele enquanto professor de grego, e então eu inicio as minhas, vamos dizer assim, atividades acadêmicas, já tendo né, o Lourenço como meu orientador, como meu mentor na vida acadêmica. E a partir daí, então, comecei a lecionar. Eu estou falando aqui do ano 2001, mais ou menos. Já comecei a trabalhar junto com o professor. Atualmente, eu sou professor da cadeira da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, de grego, exegese, hermenêutica, as cartas paulinas, Apocalipse. Então, a gente trabalha na graduação nessas disciplinas e também sou professor na pós-graduação, aí várias disciplinas, né? Mas em linhas gerais, disciplinas ligadas à Bíblia, à interpretação, que tem sido assim, a minha área de estudo, né? Eu leciono, sou um professor, mas sou um eterno aluno, né? Nós somos eternos alunos. Mas também sou professor do Seminário Teológico do Servo de Cristo, que também já estou há muitos anos, estou há mais de 10 anos que eu leciono no Servo de Cristo. Também sou da cadeira de grego, exegese, teologia sistemática, dogmática, disciplinas ligadas a contexto, em linhas gerais, né? Essas disciplinas que contemplam, de alguma maneira, o labor da interpretação. Também lecionei por mais de 17 anos no Betel Brasileiro, Seminário Teológico Betel Brasileiro, do qual hoje eu estou licenciado, pedi licença por conta de algumas atividades pastorais que exigiu que eu enxugasse um pouco, porque a gente é pastor também de igreja, né? Então a atividade acadêmica ela tem que estar equilibrada, mas a prioridade é o pastoreio, né? Nós estamos aí para servir as pessoas, né? Para trabalhar com gente também, né? E estamos aí seguindo, aprendendo, né? Seguindo, sou casado, né? Com minha princesa, com a Evelise, né? Que é a minha companheira há mais de 27 anos, né? Que eu estou casado. E estou hoje com 56 aninhos. Pela graça de Deus. Não parece. Eu venho de descendência de índio. Então, você tem cara de uns 40. Sério pois mesmo. rapaz. É por causa do cabelo preto, né? Que bom, pastor Marcos Almeida. Muito bom Amém. ver um pouco da sua história, da sua trajetória. Isso é importante porque às vezes a gente já chega e já vê a história no seu ápice, no seu auge, mas a gente não vê aquilo que a gente trilhou, as pessoas que foram importantes na construção daquilo que a gente é. E você foi muito feliz citando o pastor Lourenço Télio Rega, o professor Lourenço Télio Rega,
que é um homem a quem gera muita inspiração naqueles que buscam aí o estudo do grego nos seminários, aos pastores, mas não só isso, mas pelo seu caráter, pela sua honra e também pela sua maravilhosa direção na Faculdade Teológica de São Paulo. Isso alegra muito o coração. Mas dito isso, nosso assunto hoje é qual a importância da língua grega no Novo Testamento. E eu queria já abrir perguntando isso. Qual a importância da língua grega no Novo Testamento para o pastor e professor Marcos de Almeida, na sua visão? É o seguinte, a primeira consideração importante para ser feita é que todas as traduções, sem exceção, em qualquer língua, em qualquer parte do mundo, todas as traduções são na verdade o produto de um trabalho hermenêutico. Toda tradução é, na verdade, uma interpretação. Por quê? Porque nós, quando falamos de língua original, claro, estamos falando do theopneustos, ou seja, da inspiração de Deus, insuflando no autor humano, ou seja, nós cremos na dupla autoria, um Deus que inspira. O termo inspirate é um termo de Jerônimo, mas no texto original, hoje para nós, talvez faria mais sentido entender que Deus sopra, Deus insufla no autor, sem, no entanto, aplacar o seu estilo, a sua personalidade. Então o autor continua com todas as suas competências. De um lado, ele não anula, de outro lado, ele também não potencializa demais, né? Assim, ele não dá superpoderes mentais para o autor. De modo que o autor, quando escreve, ele está debaixo da soberania, porque ele foi escolhido por Deus para fazer isso, né? Paulo mesmo tem essa concepção, né? Vocês devem andar de maneira digna do chamado ao qual vocês foram chamados. Então, você tem alguns pressupostos importantes. Então, se eu parto de um pressuposto de um Deus soberano que se revela, portanto, ele toma a iniciativa em revelar a sua mente, a sua vontade, e ele faz a escolha não só do autor, mas qual será o tipo de comunicação que irá segurar, irá manter a sua mente, a sua vontade. Então, quando nós falamos de texto, de Bíblia, primeiro pressuposto, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, ela está disponível num código. Esse código é um código muito sofisticado. Então, quando nós pensamos na língua grega no Novo Testamento, nos 27 livros, nós estamos pensando num código sofisticado, um código que tem uma precisão, mas, além disso, a língua grega é uma língua que tem características próprias, diferentes das outras línguas. Talvez no primeiro momento ali, o latim estivesse próximo, mas mesmo assim, mesmo o latim já passa a ter características muito peculiares. E o desdobramento das outras línguas acabam se distanciando um pouco, não muito, mas se distancia. E quando nós pensamos especificamente no português, para encurtar a história, nós estamos falando numa língua que não alcança as nuances da estrutura ou do jeito, da maneira como o grego se comporta. Então, de saída, primeiro ponto, né? Todas as traduções são, na verdade, um trabalho de interpretação. Então, o que é que você tem? Você tem as comissões que tomam decisões para que a língua receptora seja privilegiada. Então, qual é o segundo ponto? Qual é o princípio de tradução? Privilegiar a língua receptora. A língua que recebe, ela está sendo privilegiada no processo. Então, se você fizer um trabalho simples, comparativo, de colocar em linha 5, 6, 10 traduções, você perceberá a diferença entre elas. E essas diferenças se dão pelas escolhas e pela opção. Então, não estamos falando de diferenças muito
distantes assim. Não é que as traduções não sejam boas, elas são excelentes, para falar a verdade. Né? Nós temos ótimas traduções, isso é muito importante ser dito, mas ainda assim, sempre haverá escolhas a ser feitas. Né? Só vou dar um exemplo para você. Na língua grega, nós temos dois tempos verbais que não temos correspondência em português. Por exemplo, o perfeito e o mais que perfeito. Então, e aí, como é que se faz? Aproxima-se com o tempo verbal que possa mais ou menos alcançar, né, esse tempo verbal grego. E tem uma outra coisa legal no grego, para quem estuda e faz o trabalho de interpretação, que é entender que mais do que o quando no grego é o aspecto do verbo. Além disso, Ramon, olha, tem tanta coisa para falar, por quê? Por exemplo, a maneira como se constrói o grego, né, a maneira como você, a maneira como o autor, você percebe que o autor escreveu, o autor tem liberdade estilística que se pede no português, por exemplo, de ênfase. Quando você tem as palavras colocadas em determinadas posições e por aí vai. Então é o seguinte, já diz a academia, né? O tradutor é um traidor, porque é o tradutor e traditore. Mas as traduções são boas, nós temos a mensagem, mas para quem ensina é importante que ele faça, e é o meu último ponto aqui, um trabalho de exegese. E para que ele possa fazer um trabalho de exegese, ele tem que fazer a exposição do texto no seu contexto de origem. Impossível fazer um trabalho de exegese e interpretação nesse nível no português, pela simples razão de que não existia língua portuguesa no primeiro século. Então, esses 3 pontos, eu acho que dá para a gente começar a nossa conversa, porque se você expõe o texto nos dias atuais, esse não é o primeiro trabalho. O primeiro trabalho do expositor é expor o texto no seu contexto de origem para que se alcance o significado pretendido pelo autor. Muito bem colocado, porque é importante a gente ter essa dimensão, essa compreensão histórica de como se fala, dessas correlações da língua grega e a questão da língua portuguesa, que não tem nenhuma relação direta, uma está no primeiro século, a outra está muito tempo depois, e você traz muito isso, a questão de nós darmos o significado primeiro da origem para depois caminharmos nas outras etapas. Dito isso, como é que você tem visto, por falar em exposições, os processos de exposição bíblicas nos púlpitos brasileiros, à luz do grego? Como é que você tem avaliado? Claro que é muito impossível, logicamente, nós falarmos do todo, mas a grosso modo daquilo que você acompanha, como é que você tem visto? Tem realmente demonstrado essa prioridade, esse zelo pelo estudo com o texto grego, ou você vê algo muito distante? Então, essa é uma pergunta complexa, né? Acho que dá para a gente fazer uma tese essa pergunta. Mas é assim, em linhas gerais, eu acho que eu penso o seguinte: o que acontece hoje é que todas as diferenças entre nós, elas são pautadas num ponto só, hermenêutica. Todas. Se há uma diferença entre nós, ela é hermenêutica. Em que sentido? No sentido da apropriação de algum tipo de método de interpretação. Então, a questão é, hoje, o que nós temos visto é uma diversidade de aplicação de método. Mesmo uma pessoa que diga que ele é avesso à teologia, ou que ele não quer saber de método, mesmo essa pessoa, ela usa algum tipo de metodologia para fazer o seu sermão, para fazer a sua exposição. Então, o que nós vemos hoje é uma enorme diversidade de pessoas que se apropriam de métodos, talvez sem muita reflexão, outros com mais reflexão. Então, nós temos sim púlpitos hoje que você percebe que, eu vou usar uma expressão aqui com muito cuidado, é que o pregador fez a lição de casa. Porque dá trabalho fazer bem feito, dá muito trabalho. E os meus alunos de exegese que o digam. Então,
eu acho que a questão hoje está diretamente ligada com a maneira como a pessoa se aproxima do texto e o que ele faz com o texto. Então, quando a gente fala de interpretação, por exemplo, né, qual é a metodologia correta, honesta, para se interpretar a Bíblia? Eu respondo o seguinte: em primeiro lugar, não deve ser uma metodologia como uma imposição do teórico. Então, o erudito não impõe metodologia. Primeiro, ele estabelece pressuposto. Segundo, ele irá levantar, trazer os princípios pautados na natureza das Escrituras Sagradas. Então, nesse sentido, se você então se aproxima do texto para ouvir o que é que Deus diz, porque, como eu disse para você, eu sempre entendo que o hálito de Deus, o sopro de Deus, está num código, e cabe a mim e a você decodificar esse código, mas nós temos que levar em conta que há um contexto onde ele tem que ser decodificado. E aí, só depois que eu fizer isso, dialogar, né, com a dogmática, porque também não é um trabalho solitário, né, um trabalho de diálogo o tempo todo, aí sim eu trago a exposição. Mas pensa comigo o seguinte: então, alguns púlpitos, por exemplo, tem o pregador que ele já tem uma tese pré-estabelecida. Então, a gente percebe isso em alguns púlpitos. Então, quando ele vai para o texto, ele já vai com uma tese já definida. Então, ele passa a usar o texto não para ouvir o que Deus tem falado, mas para apoiar as suas teses. Então, isso é muito comum hoje em dia. E há também, por exemplo, aquele tipo de mensagem que você percebe que é a mensagem em que ele não tem uma tese, mas ele não propõe o autor divino como eixo de conhecimento do significado, mas ele próprio é o eixo. Então é o que ele entende do texto. E aí você tem um produto completamente diferente. E por aí vai. Então, por exemplo, tem mensagem que você percebe que ele é pautado numa correspondência análoga na linha alegoria. Sim. E que traz também um outro tipo de mensagem, e aí vale tudo. Qual é o problema de você desconsiderar o caráter do texto no seguinte sentido? Que a Bíblia é um texto, portanto, você precisa ter competência gramatical, senão você não tem referencial. Eu sempre digo aos alunos, gente, olha só, o texto tem características próprias para ser interpretado. Como é que você lê lá que ele nos libertou do império das trevas e você desconsidera que o verbo lá é um tempo passado, completo, cujo sujeito é o Pai e nós somos objeto da ação? Então é muito complicado como o pregador diz, por exemplo, o irmão precisa se libertar. Esse texto não está dizendo isso na sua expressão mais simples, que é a expressão gramatical. Então, desconsiderar, né, o caráter da gramática já fere e já tem um produto hoje, atual, muito sério hoje. Isso, sem contar a questão contextual, o motivo, o propósito com que o autor escreve, por exemplo, Colossenses, né, como é que ele se apropria, né, do processo cultural, ele faz uma apropriação também do valor semântico, puxa, e por aí vai. Então, o que eu vejo hoje é um descuidado, né? Sendo cuidadoso também, é um descuidado no princípio fundamental. Então, sempre repito aos alunos, o primeiro trabalho do expositor não é expor o texto no contexto atual. O primeiro trabalho é expor o texto no contexto de origem. Quando você faz isso, você tá comunicando uma coisa para o teu ouvinte: eu estou em busca do significado, porque nós, de uma linha mais ortodoxa, defendemos que o texto tem apenas um significado, porque tem um autor escrevendo para um leitor com um propósito. Você tem essa tríade que fundamenta a nossa proposição. Portanto, o nosso trabalho é buscar a intenção do autor. Somente aí eu estou pronto para fazer um trabalho de aplicação. Para isso eu preciso me apropriar de princípios hermenêuticos corretos. Quando eu não faço isso, nós vemos hoje, né, essa diversidade assim, enorme que nós temos hoje de mensagens de
tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, né? E eu não estou nem falando daquela quebra de princípio básico que é tirar o texto do contexto. Isso nem se fale. Algo que eu vejo muito hoje é que as pessoas, acho que até por parte do público, o público quer muito saber da aplicação. As pessoas já querem logo, não, eu quero saber o que isso tem a ver para a minha vida, no que vai resultar. Ó, tem aí um aluno seu que acabou de entrar, que é meu colega de ministério aqui em Timon, Ramon Torres, está aí pelo Querido YouTube. Ramon, Tá aí, ó. puxa vida, querido demais. Tá dizendo aí, o Marcos não envelhece nada. Fala, Marcos. Ai, meu Deus do céu. Aqui, meu colega inicial é pastor titular aqui da Igreja Batista Memorial do Timon. Ele, ao contrário de você, ele já está ficando mais velhinho, viu? Então, pois é, viu? Mamão com açúcar lá, ó. Alô, Davi, mamão com açúcar, é isso aí, querido. Ó. Mamãozinho com açúcar é uma expressão que eu uso, mamão com açúcar, geriátrico, que eu sempre digo o seguinte: estudar grego é tranquilo, não tem que ter medo do grego, não, pelo contrário. O melhor que alguém pode fazer para a sua teologia é estudar a língua original, porque, afinal de contas, nós queremos conhecer as escrituras sagradas, né? Isso. Olha, está dizendo que você é o César Filho da teologia. Rapaz, a pessoa tá usando. Tá certo. Então, eu estava falando dessa questão da aplicação, né? As pessoas querem muita aplicação e o pregador se preocupa muito com isso. Mas você ressaltou que uma boa aplicação carece de um ponto de partida, de uma origem bem fundamentada, de falar aquilo que realmente o texto diz, aquilo que realmente o texto tem a trazer, as suas próprias características. E você bem traçou, as pessoas hoje elas querem fazer uma aplicação segundo a sua interpretação, segundo a sua própria hermenêutica. E aí acabam por prejudicar absolutamente tudo, no meu entendimento. Eu acho que nós temos que ter muito bem organizado em nossa mente essa verdade, né? Pressuposto básico: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para repreensão, correção e instrução na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito, né? Aquele que serve o Senhor sirva de uma maneira capacitada. Então, se eu tenho esse pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, o nosso trabalho, ou seja, Deus deixou num código linguístico ou numa estrutura de comunicação viável que é referencial. Quando eu perco esse referencial, eu perco, na verdade, o referencial do cristianismo e eu passo a propor um tipo de religiosidade mais centrada, né, nas minhas considerações, né, naquilo que eu acho que é bom, na minha ética, do que propriamente dito naquilo que Deus se revela nas Escrituras. Nós estamos envolvidos com uma iniciativa de Deus e não do homem. Apesar de nós termos o autor humano, Deus insufla, Deus sopra no coração do homem, na mente do homem. Esse homem mantém o seu estilo, por isso que você tem diferenças dentro do Novo Testamento, você tem textos mais complexos em termos de estrutura gramatical, menos complexos, mas todos eles igualmente mantêm uma harmonia. Como é que a gente alcança essa harmonia? Estudando profundamente o texto. E uma outra coisa importante é lembrar o seguinte: nós temos que tomar cuidado para não gerar púlpitos esquizofrênicos. Quando é que isso acontece? Quando a gente não alcança essa harmonia dos temas, a harmonia da mensagem de um culto para o outro. Então, o pregador fala uma coisa, depois ele desfala, depois ele fala tudo de novo. Ou seja, vai gerando um descompasso. E a gente não pode conferir a essa configuração verdade. Então, é sério. Assim, nós estamos envolvidos numa complexidade. Porque o que acontece? Pense comigo o seguinte, né? Quando a gente não conhece profundamente, ou quando a gente não conhece o texto mesmo,
nós estamos reféns de alguma linha dogmática. Se ela é boa ou se ela é ruim, você só saberá a partir do momento que você ganhe competência para dialogar com essa teologia. Agora, você vai dialogar com base em quê? E é isso que as faculdades, seminários que preparam alunos da língua original e exegese, é isso, essa competência que o seminário dá. Então, o seminário que prepara o aluno, ele dá condições de conhecer língua original e a exegese, porque não basta ter o estudo da língua. Outra coisa também importante lembrar, que a gente não estuda grego para aprender a consultar a palavra no dicionário. Isso é fácil, você aprende em duas aulas comigo, você aprende isso. A gente estuda grego para ler o Novo Testamento no grego. É possível? Claro, tranquilamente, basta você pagar o preço da disciplina e entender a gramática do grego. O que é que está acontecendo na língua grega? Isso é possível, isso é essencial. Eu diria o seguinte, é essencial. No currículo acadêmico, se nós traçarmos um currículo acadêmico, tudo começa com a Bíblia. Mas, na língua original, depois, exegese, estudo de princípios interpretativos, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e aí a homilia. Então, segundo a tua própria palavra, você tem razão, as pessoas inverteram esse caminho. Eles começam com a homilia, depois eles vão pensar quais são os temas. Se der tempo, estuda um pouquinho da teologia histórica, aí propõe algum tipo de teologia bíblica e faz alguma consulta lá no grego de uma outra palavra e cita, e às vezes cita errado. Eu diria o seguinte para você, pior do que não conhecer grego é conhecer pouco grego, porque a chance de errar é muito grande e cair no mesmo erro de dizer aquilo que você quer que o texto diga e não o que o texto de fato está dizendo. Eu vejo que eu não sei, claro, a realidade das faculdades e dos seminários teológicos do Sudeste do Sul, mas me parece, e vou falar aqui do segmento batista da nossa região, pouco se dá de importância às línguas originais. Por que é que eu digo isso? Porque cada vez mais esse sentimento de preparação do obreiro, ou do pastor, do teólogo, com rapidez, e aí surgiram-se a ideia dos polos e tudo mais, e claro, tudo isso tem um lado positivo, que é tentar fazer com que aquele que esteja lá na ponta, na extremidade do sertão, possa ter uma boa formação. Mas a questão é que o currículo acadêmico ele vai sendo enxugado a tal ponto que matérias essenciais, como o grego, que antes tinha, por exemplo, no seminário a qual eu fiz a minha graduação, eram 4 cadeiras de grego, lá no início. Depois já eram 2. Em alguns polos, talvez só era uma, e dando aquela introdução básica do básico no alfabeto. E a gente sabe que isso, só o alfabeto não vai dar nada para o teólogo, para o obreiro. E a minha preocupação que eu vejo é que uma má formação na língua grega, ela é determinante para uma exposição defeituosa, para um aconselhamento defeituoso, para tudo. E a gente não tem dado essa importância ao grego, enfim. É verdade. O que eu costumo dizer é o seguinte, eu tenho percebido exatamente isso que você falou. Pelo fato, e o argumento qual é? Se você pergunta, há um argumento, e o argumento é assim, ó, nós temos hoje muitas ferramentas lexicais, nós temos ferramentas analíticas que dá ajuda para o pastor. Está certo, não está errado. Assim como eu disse para você, no começo da nossa conversa, que as nossas traduções são ótimas, a comissão faz o melhor que ela pode. A ideia sempre é privilegiar a língua materna, a língua que está recebendo. Está ótimo, está certo, até porque nós precisamos conhecer também a nossa língua para poder estudar. Então eu sou um professor que não só leciono, eu sou um facilitador, na verdade, né? Eu não sou só um facilitador do acesso à língua original, mas a nossa língua também.
Por quê? Porque eu tenho sempre que fazer um trabalho de correspondência. Lembre-se, o tempo todo nós temos que privilegiar a nossa língua, porque senão as pessoas não vão entender o que a gente diz. Lógico. A gente não vai pregar em grego, certo? Enfim, eu estou chovendo no molhado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que um problema hoje é quando o, a instituição e nem o professor acredita na disciplina. Porém, porém, é muito importante dizer isso, né? Deus fez uma escolha. Então, assim, você vê, eu tenho um pressuposto da soberania. Eu costumo dizer o seguinte, Ramon, que eu sou um professor crente, né? Eu Sim. creio na soberania, eu acho que só pode alcançar o hálito de Deus, o sopro de Deus no texto, se a pessoa tiver o Espírito de Deus, né? Que é o texto de Coríntios capítulo 2, vai dizer isso, só pode entender a mente de Cristo quem tem a mente de Cristo, e só pode acontecer isso quem passou pela experiência do novo nascimento. Então, quem está fazendo um trabalho correto, honesto, tem que conhecer o texto. Agora, o que acontece? Quando o próprio professor não acredita na disciplina, ele não vê tanto valor, e quando a instituição vai enxugando. Eu acho que uma instituição acadêmica, um seminário, uma faculdade que faz isso, está dando um tiro no pé. Por quê? Porque você não está dando competência e você não está formando teólogo para o diálogo com a dogmática. Hoje nós temos uma diversidade de teologia enorme. E, logicamente, cada viés teológico propõe, repito, uma metodologia para fazer a sua teologia. Então, qual é o ponto de partida? Depende. De que teologia nós estamos falando? Nós temos até teologia secular hoje, que flerta com o secularismo, faz o equilíbrio. Beleza, pode. Agora, está pautado, né, na revelação de Deus, na iniciativa que Deus tomou, na iniciativa, pode até fazer o uso do texto, mas não é o pressuposto básico. Agora, veja bem, hoje nós temos muitas ferramentas. Eu pergunto, resolve, por exemplo, você fazer uma análise e ver lá, particípio perfeito, passivo, nominativo masculino singular. Resolve você saber que aquele termo, um analítico, te dá isso. Se você não entende qual é a função daquele particípio, por exemplo, se você pega lá o texto de Efésios 2,8, pela graça vós sois salvos. Você tem ali um particípio perifrástico. Isso é uma construção gramatical que tem uma implicação seríssima para a teologia. Por quê? Porque o autor fez a escolha, ele fez a escolha. Ué, ele está escrevendo, ele está propondo a comunicação. Eu não posso desconsiderar de maneira alguma o fato, primeiro, de ele usar um tempo perfeito, de usar um particípio, que é um adjetivo verbal declinado, e ainda numa construção com o verbo de ligação, que é o verbo em mim. A gente chama do perifrástico, porque tem uma força na comunicação ali, muito particular. Como é que chega isso em português? Vós sois salvos. Mas no grego tem uma força muito maior, muito mais profunda do que isso. Primeiro, que o perfeito é uma ação resultante permanente. Segundo, o particípio não fala apenas da ação que você realiza, mas fala também da essência, da qualidade que você é. Então, e você tem o verbo ser ali, que não é usado ali somente como passivo, mas também está sendo usado ali como propondo e apresentando a ação e a qualidade. E o fato do particípio estar na voz passiva reflete também o que está em português, que o sujeito recebe e não faz ação. Então, eu peguei duas palavrinhas de um texto extremamente complexo, que é Efésios capítulo 2 todinho. Então, se você faz um mapa analítico bem feitinho, se você entende a gramática, se você faz uma interpretação pautada num bom princípio exegético, com certeza você alcançará qual é a intenção pretendida pela dupla autoria, que é o nosso objetivo. Exatamente. Todos esses passos são importantes da gente fazer. Eu acho que não, como realmente você disse, não pode se ter desprezo por nenhuma dessas etapas. Se a gente tem esse desprezo, a gente não chega no objetivo final. E lembrando sempre que a gente é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A gente é um Pois é. instrumento. Esse instrumento precisa, logicamente,
se preparar, precisa se dedicar, precisa pedir a orientação do Espírito Santo na condução desses Amém. estudos, na condução da exposição. É como você frisou muito bem. Somente aquele que tem o Espírito de Deus, somente aquele que experimentou o novo nascimento, tem condição de atingir aquilo que nós vemos, que é uma exposição que toca no coração, uma exposição que você percebe que de fato ela foi pautada diante de oração, diante de meditação e de estudo sério. Eu acho que esse tipo de pensamento, como você disse, eu sou um professor crente, e muitos exegetas, muitos professores até de grego, talvez tenham se tornado tecnicistas demais. E quando eu digo tecnicistas, não é o fato de que a pessoa deva ser um professor de grego, que não vá avaliar o que é impossível, as técnicas, as normas, enfim, tudo aquilo que está dentro. Mas o que eu vejo é que você precisa unir isso à sua espiritualidade. E isso acaba faltando. Que dica você daria para seminários que regrediram totalmente nessa questão do grego? Como é que você, se fosse pegar aqui a grosso modo, montar um currículo ou a estruturação das disciplinas, qual dica você daria para reitores, para aqueles que estão iniciando essa jornada? Então, eu sempre defendo que num currículo acadêmico que está pensando na formação de um pastor e também de um professor, ele deve ter como prioridade a língua original, não só o grego, como o hebraico, né? E paralelo a isso também, uma sala de gente que proponha um estudo na língua portuguesa também, né? Então, eu vejo que nós temos dois eixos importantes. Agora, o grego, repito, ele não pode ser o grego pelo grego. Então, quem faz aula de grego comigo, por exemplo, sabe que eu estou dando aula de grego preparando o aluno para a disciplina da exegese do Novo Testamento. Então, são duas disciplinas fundamentais, porque na minha pequena percepção é assim: o teólogo é aquele que aprende a extrair teologia do texto. Só tem condições e competência para realizar essa tarefa quem realiza a tarefa da exegese, da interpretação. Por quê? Porque a exegese faz exatamente isso. Lhe dá a competência para que você tire, para que você extraia do texto o que o texto está comunicando no seu contexto. A partir do momento em que você dá condições e competência para o aluno extrair do texto, esse aluno está produzindo uma teologia bíblica. Então, um seminário que se propõe graduar alguém como teólogo, ele tem que dar condições do aluno fazer teologia a partir do texto, primeiro. Aí sim, depois que ele produziu teologia a partir do texto, ele entra em diálogo com as diversas dogmáticas, e aí você está sendo honesto com ele, porque você está dando competência e condições de ele dialogar, por exemplo, com todas essas outras teologias. Então ele vai ter condições de ler uma dogmática, uma sistemática, do ponto de vista do texto. E se de tudo ele precisar voltar a fazer a teologia bíblica de um texto, ele já tem competência. Então, o que eu diria para um seminário é o seguinte: o melhor que você pode fazer para os seus alunos e para a sua teologia é dar competência para que o aluno faça a extração e que ele produza de fato, de verdade, teologia bíblica. E outra coisa, a gente não tem que ter medo da disciplina, né? E nem ter medo que o aluno não vai aprender. Eu tenho uma história que o meu querido Ziel Machado, que é o nosso vice-reitor lá do Seminário Servo de Cristo, ele conta uma história muito interessante, que ele chegou para fazer grego e os alunos estavam um pouco temerosos e tal, né? Mas queriam aprender, e o professor, talvez para descontrair, usou uma frase muito ruim: fiquem tranquilos, porque eu vou fazer de conta que ensino e vocês fingem que aprendem grego. A gente não precisa levar muito a sério. Ele levantou e saiu. Depois o professor foi atrás dele e falou: por que você saiu? Porque a minha igreja não finge e nem faz de conta que paga. E eu vim aqui para aprender. Então, quando um professor mesmo não acredita na disciplina, ou quando um seminário
tira a disciplina de língua original e exegese do seu currículo, porque eu repito o que eu já falei para você. É uma falácia quando uma pessoa propõe fazer exegese em texto português. Impossível. Uma razão simples, que convence todo mundo. Não existia a língua portuguesa no primeiro século, nem no Antigo Testamento. Então, se você defende, se você está persuadido, de fato, que uma boa interpretação, não é expor o texto no contexto, você há de convir comigo que não tem como fazer senão na língua grega. Então, você tem que acreditar na língua grega. Outra coisa, você tem que dar competência para que o seu aluno tenha esse grau de teólogo mesmo e não fique refém da teologia, porque qual é a minha questão hoje? A minha questão é que se faz teologia partindo de tudo quanto é ponto de partida, gasta-se um tempo, dedica-se, às vezes, tempo lendo compêndios e compêndios, e não se gasta todo esse tempo se aprofundando no texto, que é o mais importante. Eu costumo dizer para o aluno, eu tenho certeza que você veio para cá para conhecer a Bíblia. Então, aí eu chego para ele e digo, então, ó, tá aqui, ó, esse é o livro que você tem que ler. O Novo Testamento, você tem que ler a Bíblia. Então eu me proponho ser um biblista, como eu te falei, eu sou um eterno aluno, né? Tenho as minhas ferramentas, como você atrás, eu tenho as minhas ferramentas, que todo dia, o tempo todo, estou me aprofundando. E eu digo o seguinte, para o seminário, o melhor que você pode dar para o seu aluno é que ele se dedique cada vez mais no conhecimento das Escrituras. E vamos lembrar uma coisa, hein? Conhecer Bíblia é conhecer todo o seu caráter. Processo formativo, instrumentos, características de cada um dos elementos envolvidos no processo de interpretação. Muito bem, muito bem. Pastor Marcos, que livros você indicaria para aqueles que estão num estágio ainda de curiosos ou iniciantes? E que livros você indica também para aqueles que já estão há algum tempo já na caminhada do grego? Olha, esse livro aqui vai aperfeiçoar ainda mais o seu estudo. Olha, acho que então agora eu vou pedir licença para me virando aqui, eu vou pegar algumas literaturas. Então, o primeiro texto que eu diria para você, acho que o primeiro texto é se você for adquirir o Novo Testamento, entenda o que eu vou dizer, e eu tenho razões para isso. Você tem que ter o novo, você tem que ter esse material aqui, ó. Vou deixar aqui porque eu sei que depois fica marcado lá no teu. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é o Novo Testamento grego. Por quê? Porque esse é aquele texto que ele contempla aquele aparato crítico. Então, se você olha aqui, ó, ele não somente tem o texto grego, mas na nota de rodapé ele contempla, né, eu sei que não é o nosso tema hoje, mas um dia, se você quiser, a gente pode falar sobre crítica textual, que eu acho que é uma outra área que as pessoas desconhecem completamente também. Né, como é que se dá o... Hã? Já está marcado. Vamos marcar, porque eu acho que é um outro tema legal que as pessoas desconhecem, né? Que nós temos vários tipos de textos, vários textos nós temos, né? Então, em primeiro lugar, você tem que ter a Bíblia. Né? Professor, interlinear, não compre. Interlinear não é material para alunos de grego e nem para estudiosos. Por quê? Porque é uma linha em grego e uma linha de uma proposta de tradução que foi feita na época em que o interlinear saiu. Não tem análise, não tem analítico, não tem nada. Né? Segundo material, que eu diria é o seguinte, é uma boa gramática. E ele está encapadinho aqui, ó, mas é a gramática que eu uso hoje, básica, noções do grego, mas ela é bem intuitiva. Eu indico, né, que eu uso, que foi meu professor, né, ó, que hoje é meu reitor, o Lourenço continua firme, nos abençoando, ó, né? Tá vendo, né? Legal, é a gramática, né? Se você quer, né, um bom dicionário de grego, você tem o que eu gosto de usar, espera aí só um minutinho aqui, deixa eu ver onde é que eu passo aqui. Um bom léxico, né? Você tem alguns interessantes, tem alguns materiais interessantes. E eu gosto muito desse material aqui, que é o material da Paulus, que é do Carlo Rusconi, ó.
Vou deixar aqui para depois fica registrado. Então, um dicionário etimológico básico, mas você também tem uma outra linha de dicionário que chama dicionário sincrônico, que é aquele material que abre um pouco mais o sentido, que é da CPAD, um bom material. Tá? Além dessa linha de material, que são os dicionários importantes que as pessoas às vezes não conhecem muito. Né? Tem um outro material aqui, que eu gosto demais desse material aqui, que é o léxico grego-português baseado em domínio semântico. Por quê? Porque, como eu falo para você, uma palavra tem que ser entendida no seu contexto. Além desse material, professor, eu quero ter um analítico. Então você tem dois tipos. Você tem esse aqui, da cultura cristã, que é o Novo Testamento Interlinear Analítico, que eu indico, mas repito, você tem que usar isso aqui junto com gramática. Esse material aqui da cultura cristã, tá? Vou deixar aqui, ó, Interlinear Analítico, que ele apresenta todo o texto já com analítico, né? Você tem também esse material analítico aqui, que é um léxico, que a diferença dele é que ele vai verbete a verbete, que é o seu material muito bom, é muito bom esse material aqui, né? E se você quer um estudo diacrônico, né? Nós temos esse material aqui, ó, do Van Brugge, que é um material grande, ó, ele é grandão também, que é estudo de palavras, né? E além desses materiais aqui, nós temos também a linha, eu já vou te dar tudo já, para quem quer estudar mesmo, né? Nós temos a linha das gramáticas exegéticas, porque eu defendo que um intérprete deve conhecer de gramática, que é o material do Daniel Wallace, que é uma boa ferramenta também, e um material um pouco mais sintético, mas também bom, tá? Que é uma gramática exegética do Manuel Alexandre Júnior da Vida Nova. Então, eu acho que com esses materiais aqui, né? Esses aqui que eu estou citando aqui, ó, já dá pro aluno, né? Começar já a fazer. Dá para começar a fazer agora. Nada disso substitui sala de aula, né? O ideal, por isso, por exemplo, por isso que o seminário Cristão Evangélico do Norte, apesar de oferecer a disciplina aí para os alunos, né? O seminário também ofertou aula de grego para o pessoal do mestrado, né? Que foi esse pessoal que o Ramon fez aula comigo, né? Porque sala de aula é fundamental. Exatamente. Não adianta, é aquela coisa, mas todos esses materiais, eles se complementam a uma orientação, a um Sim. professor, a um tutor. Então, se você vai fazer um seminário, ou está fazendo, digamos assim, até vou colocar aqui, um curso EAD, diga aí, não um curso sério, que ajude, então esses materiais serão ferramentas excepcionais. Mas nada Exatamente. melhor. Sim, pode falar. Porque sala de aula. Agora, se você não tem acesso, claro, procure um bom curso online. Você tem bons cursos online, né? A Teológica já daqui a pouco vai oferecer um curso de graduação, né? EAD também, o aluno vai poder se graduar, né, à distância. Lembrando que tem muitas pessoas que não têm acesso, e a gente entende isso aqui, né? Muito bem. Que ele precisa de acesso, né? Muito bem, muito bem. Então, deixa eu ver aqui se tem alguém deixou alguma pergunta, talvez eu tenha esquecido, não. Uhum. Aqui o pessoal está deixando a hashtag melzinho na chupeta, tá grande aqui. Tá certo. São seus ex-alunos ou alunos estão aí deixando, relembrando, né, essas questões. Que coisa boa. Eu queria agradecer muito, pastor Marcos Almeida, esse momento. Já saímos daqui marcados para a nossa próxima entrevista, que vai ser sobre crítica textual. Legal. Só agendar dia e horário, nós vamos colocar aqui no Conversas Teológicas e também no Instagram do pastor Marcos.
E eu fico muito honrado de ter tido esse momento, esse bate-papo com esse servo de Deus, que é uma pessoa muito humilde, muito disponível, e eu fico muito grato de ter essa oportunidade de É, gerar essa conversa, principalmente aqui para a nossa região, para o sertão maranhense, para o sertão piauiense, abençoar o nosso povo e ajudar. Esse nosso canal está iniciando agora. Você que está nos acompanhando, que puder nos ajudar, seguindo, compartilhando, faça isso. Essa série de entrevistas é para abençoar as pessoas, é para despertar o interesse pela busca da leitura da palavra, do texto bíblico. Então, muito obrigado, pastor Marcos de amém. Almeida. Muito honrado com essa aula de humildade, aula à luz da Escritura. Amém. É um privilégio, e lembrando aqui as palavras de Paulo. Paulo exorta que nós andemos peripatel de maneira digna da vocação a qual nós fomos chamados, lembrando, e gastando meu grego aqui, lembre-se, a palavra digna é axios, equilibra, dá o mesmo valor à prática à doutrina, e a doutrina à prática. Toda a nossa prática deriva de uma boa, de uma boa base teológica. Por isso, estude o texto. Obrigado, meu Ah, querido. Privilégio estar com você, privilégio te servir. Essa é a minha vocação, né? Eu leciono porque eu entendo isso como uma missão, né? Não como uma profissão. Estou aqui para servir, para ser um facilitador e precisando, estamos juntos. amém. Grande abraço. Essa live Grande ela vai estar abraço. disponível no YouTube, vai estar Amém. disponível aqui no GTV do Instagram, vai estar em podcast no Anchor, no Spotify e também lá, se eu esqueci, mas vou citar de novo, no meu Facebook e no Facebook na página do Conversa Teológica, tá bom? Grande abraço, bom dia a todos vocês, Deus abençoe, E até o próximo. se você quiser, Diga. pode me marcar. Se você quiser, pode marcar também para entrar me marca lá para entrar na minha página também lá, do Face, Marco do na Instagram. hora. Vamos Tamo junto. juntos. Deus E siga, abençoe. e siga o pastor Marcos aí. Vou estar acompanhando Amém. ele, você está acreditando nas páginas dele e acompanhando também aquilo que ele vai colocando, tá Amém. bom? Obrigadão, gente. Bom dia. Bom almoço aí para todos daqui a pouco. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.